Olá pessoal, aqui é a Andrea do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e eu vim trazer para vocês aqui mais uma produção de um joguinho de banheiro. Eu vou fazer o jogo de banheiro da videoaula da Josi de Paula, o tapetinho Mari, né, o jogo de banheiro Mari, e eu vou utilizar aqui sobrinhas de fio. Esses fios que eu tenho aqui, o rosa com o azul mescladinho é da Barroco, e esse outro verde mesclado é da Crochética. E eu vou utilizar também aqui mais dois fios da Crochética, tá? A numeração 6. Vou utilizar aqui o azul petróleo, que eu achei muito lindo, e o rosa claro. Ambos da Crochética, né? Aqui eu estou utilizando o fio 6, né? Vou utilizar também aqui uma colinha de silicone para arremate, a tesoura, né? A agulhinha de 3,5, a nossa balancinha para pesar, né, a quantidade de fio aí que a gente utiliza, né, a quantidade de gramas também que deu as nossas peças finais, né, para a gente também já ter uma noção de uma próxima encomenda, uma próxima pronta entrega, a gente já ter noção de quanto a gente gastou, né, de fio e quanto a gente ainda pode utilizar nas sobrinhas, né? Se a gente vai conseguir utilizar aquela sobrinha que está lá guardadinha, né? E a gente vai utilizar já sabendo, né, a quantidade de gramas que a gente tem guardado, né? E também a quantidade de gramas que deu o nosso joguinho de banheiro. Assim a gente já consegue ter uma noção, né? Se vai dar ou não a quantidade de fio que a gente vai precisar para produzir o joguinho de banheiro. Então aqui eu vou utilizar 3 square para fazer o nosso tapetinho da pia, né? Vou utilizar 2 square para fazer a tampa do vaso, mais 2 para fazer o pé do vaso, né? Com encaixe, né? E daí também eu vou fazer o porta-papel, né? Higiênico com 2 square. Vou utilizar só para dois rolos, né? Porque a quantidade de fio que eu tenho, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com a sobrinha, né? Desse mesclado com azul e rosa, eu só tenho esse. Então, eu não vou ter mais para fazer um porta-papel higiênico, no caso, com 3 rolos, né? Então, por aqui, pela minha região, eu não consegui encontrar esse mesmo fio, né? Essa mescla de azul com o rosa, né? Até encontrei alguma coisa parecida, né? Mas não igual. Então, esse aqui vai ser, digamos que uma peça única, né? Pelo menos aqui no meu ateliê, enquanto eu não consigo encontrar outros, né? Lembrando que também o tom, né? Pode variar de acordo com a numeração do lote, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês em breve já essa produção prontinha, né? E eu espero que vocês gostem, espero que fique uma linda combinação. Eu gostaria, na verdade, de utilizar o azul marinho, mas no meu ateliê eu não tenho azul marinho, eu tenho um tom de azul royal, eu tenho um azul mais claro. Porém, o que mais se aproximou desse square foi esse azul petróleo, que particularmente ele tá lindo, né? Então, com o rosa claro, né, vai ficar uma mescla bonita. Eu acredito que vai dar super certo e vai ficar muito lindo esse jogo de banheiro. E já já eu volto com vocês com o resultado final dessa produção. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês o resultado dessa produção do meu jogo de banheiro. Eu vou colocar o nome dele de Mari alterado, né? Porque esse aqui é o joguinho Mari, tá? Lá do canal da Josi de Paula. Porém, a Josi, ela faz aqui os squares já unindo, né? Um square no outro. E eu fiz separadinho, tá? E aí o passo a passo foi todo feito no passo a passo dela. Porém, eu fui no canal dela e o passo a passo não estava mais disponível. Eu acredito que devido a ela ter vendido o canal, provavelmente ela teve que tirar, né? Então eu fiz pela foto, porque esse jogo aqui eu já fiz, já faz uns 3 ou 4 anos atrás. Eu fiz bastante dele, vendi bastante como um parzinho,
vendi também como joguinho de banheiro de 3 peças, né? Então, eu tive bastante venda. Então, eu peguei uma foto das fotos, né, que eu tinha e aí eu fiz pela foto a produção. Porém, na foto, como na videoaula, né, os squares eles eram emendados um square no outro. E aqui eu fiz a emenda deles separadinho, né? Eu usei aqui o azul petróleo, né, da Crochética e usei também o rosa claro da Crochética também. Lembrando que é fio 6, né? Eu usei a agulha aqui 3,5. E eu fiz o porta-papel higiênico também com 2 rolos, né? Para 2 rolos, porque eu estava sem mais um square para fazer a composição do terceiro espaço, né? Para o porta-papel. Então, eu fiz de 2 rolos, né? Utilizei 2 square pro porta-papel higiênico, né? Aí aqui atrás eu fiz a redinha, fiz com 16 carreirinhas, né? De pontinho rede, né? Ficou bem legal, ficou bem espaçoso porque dá um papel higiênico mais grosso, né? Ou mais fininho. Então, ficou um tamanho muito bom. Eu também utilizei 2 square pro encaixe do vaso, né? Aqui o encaixe do vaso. E também para tampa do vaso eu usei 2 square. E aqui eu também usei 3 square, no caso, para fazer o tapete da pia. Lembrando também que aqui eu utilizei a etiquetinha da JA Etiquetas, né? Essa aqui ela é um tom assim mais lilazinho, mas ela dá uma modificada, né? Conforme a movimentação da peça. É tipo uma holográfica, né? É muito bonita esse tipo de etiqueta. Então, eu coloquei nas 4 peças, né? Uma etiquetinha e ficou lindo esse jogo de banheiro. Assim, ó, eu dando um pouquinho mais de distância, né? Parece mais com a cor real do jogo de banheiro, tá? Aqui o azul até ele tá bem próximo. O rosa, ele é um tonzinho só mais forte do que esse que tá aparecendo aí no vídeo, tá? Pessoalmente ele é muito lindo o jogo. Gostei bastante, ficou muito bonita a combinação. E já já eu volto para mostrar para vocês ali peso, medida, tudo certinho para vocês. Então, pessoal, aqui mostrando para vocês a tampa do vaso, tá? A tampa do vaso com 2 square, né? Com a etiquetinha aqui da JA. Ela ficou com a redinha aqui atrás com a amarração, né? Eu comecei aqui, fiz a redinha na metade da capa, né? Aí eu iniciei aqui com 8 correntinhas, depois eu fui para 6, fui para 4 e fui diminuindo até fazer esse formato aqui, né? E fiz o cordãozinho aqui, coloquei 30 correntinhas, coloquei uma pérolazinha também número 6, né? Igual a da florzinha, né? Ali do square. Aí eu fiz, então, essas carreirinhas de diminuição, né? A gente começa com 8, 7 ou 6, né? E vai de gosto de cada um. O importante é a gente iniciar, né? E ir fazendo a diminuição para ele ir dando esse formato, né? E fechando aqui o centro aqui do encaixe da tampa do vaso. Eu também fiz aqui a medida, e a medida da tampa do vaso ficou com 58 centímetros, tá? Ela ficou com 58 centímetros, tá? E aí ela também ficou com 47 centímetros aqui na largura. Então, no comprimento ela ficou com 58 centímetros, né? Ficou um tamanho muito bom, né? E aqui ela ficou com 47 centímetros. E aí o pezinho dela, da tampa do vaso, ficou com 297 gramas, tá? Ficou a medida do peso e a medida da tampa 58 por 47. E aí essa redinha, né, também, eu fiz com
Comecei aqui, iniciei com 7 correntinhas, 8 correntinhas, perdão. Então, eu tava conferindo ali, né? Realmente, tá? Eu comecei aqui com 8 correntinhas, tá? Aí depois eu fui para 6 correntinhas, né? E aqui eu fiz sempre 2 pontos altos, né? Juntos. E aqui no intervalo, daí eu fui diminuindo as correntinhas. Então, eu comecei aqui com uma carreira de 8 correntinhas, perdão. Depois eu fui para 6 correntinhas, 4 correntinhas. Depois eu fiz uma carreira de 3 correntinhas, duas com 2 correntinhas. Então, aqui foram 2 carreirinhas com 2 correntinhas, né? E dois pontos altos. E depois eu fiz uma carreira de ponto alto, separado daí então com uma correntinha, né? 2 pontos altos e uma correntinha de separação. E depois eu fiz a carreira então de ponto sobre ponto e uma carreira de ponto baixo daí para fazer a finalização. Fiz aqui 30 correntinhas no caso para fazer o fechamento, né? 30 correntinhas de cada lado. E aqui tá a minha redinha. E aqui na capa, né, na execução do corpo da capa, tanto nesse daqui quanto nos outros, eu fiz aqui, ó, no intervalo, aqui eu fiz 2 correntinhas, e nessa partezinha reta aqui, eu fiz uma correntinha de separação, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha de separação e 2 pontos altos. E aqui nos aumentos, né, eu fiz até chegar a 12 aumentos e separados com 2 correntinhas aqui, tá certo? E aqui eu fiz, né, o trabalhado do bico, né, fiz com 7 pontos altos, né, uma carreirinha de 7 pontos altos, depois 3 pontos altos, né, aí aqui fiz o pontinho leque, né. Eu não sei se eu consigo trazer aula para vocês desse jogo de banheiro, talvez mais futuramente. Não sei como é que vai ser o corre, né, daqui nos próximos dias. Se eu conseguir, eu trago para vocês a videoaula desse joguinho de banheiro, né? Que ficou muito bonito, né? É um jogo fácil de fazer, né? Não é complicado, né? Então, e ele é um jogo muito bonito. Inclusive, né, esse mesmo trabalhado, ele, além de ser um jogo de banheiro, também dá para fazer jogo de passadeira, tudo. Porque o que vai trazer aqui o aumento são as carreiras aqui de aumento, se você quiser fazer mais largo, né? Ou então a quantidade de square ou de florzinha, enfim, que pode ser feito aqui também. Então, a gente dá para brincar bastante com os modelinhos, né? Então, lembrando que aqui ele ficou com uma medida, né, de 58 centímetros, né, por 47, daí no caso de largura. E ela ficou também com um peso de 297 gramas. 297 gramas, isso mesmo, tá? E ficou muito, muito bonito, né? Muito, assim, bem harmonioso, né? Essa combinação. Lembrando que aqui eu usei tudo fio crochêtica, né? Inclusive esse verdinho mesclado. O único que não é crochêtica é esse squarezinho aqui, tá? Ele é uma mescla de rosa com rosa claro, azul marinho e azul claro, né? Que era uma sobrinha de barroco que eu tinha. Mas como já faz muito tempo que eu tinha essa sobrinha, eu não tenho nem mais o rótulo, né? Para passar para vocês a numeração. Então, eu não sei se vocês vão encontrar, porque eu procurei também, não encontrei, né? Porque já faz mais de 5 anos que eu tinha essa mescla aí. Mas, às vezes, garimpando, né, em algum local, em algum armarinho, enfim, a gente até consegue encontrar. Então, agora eu vim mostrar para vocês, né, o porta-papel higiênico. Aqui eu usei uma argolinha de 3 centímetros, tá? Fiz aqui tudo em ponto baixo, né? Pra fazer encapar, né? E aqui eu fiz correntinhas, né? E fiz a emenda dela aqui atrás, tá? Aqui você pode fazer com 10 correntinhas, com 12, com 15, né? Daí vai dar a preferência da pessoa, né? Do gosto de cada um, se quer mais compridinho
ou mais curtinho, né? Aqui também lembrando que eu fiz duas correntinhas, né? Um ponto alto, daí no caso, para fazer a redinha, e fiz 16 carreiras aqui, tá? Aí cabe, né? Um rolo tamanho grande ou tamanho menorzinho também, né? Não vai ficar apertado, né? Se for um rolo maior. Aí aqui também eu fiz o ponto, né? Daí como aqui o papel higiênico, para ele não ficar muito largo, né? Aqui eu já fui direto, pulei uma carreira, né? Do início lá do bico, e daí já fui direto pro bico, né? Fiz aqui a distribuição, né? A gente vai fazendo alguns ajustes, né? Aqui eu pulei um ponto, teve local que eu pulei dois, né? Pontinhos de base, e assim a gente faz o ajuste, né? Para ficar um trabalho bonito, né? Um trabalho bem perfeitinho. Aqui eu coloquei um cordãozinho, né? Que eu também gosto de fazer para... Às vezes, tá? Nesse caso aqui, ó, eu já prendi direto, né? Fui trabalhando e já fui prendendo direto aqui na peça. Mas às vezes eu faço uma rede inteira, né? E depois então eu faço essa cordinha, né? Que fica como um charmezinho aqui na peça. E também já fica para segurar ali a redinha também. Então nesse caso eu fiz já costurando a redinha. E aqui eu só coloquei para fazer um charmezinho na peça, né? E às vezes eu faço já segurando a rede com esse cordãozinho. Nesse caso eu só fiz o cordãozinho para decorar mesmo, né? Então, gente, a medida aqui, tá, do porta-papel, ele ficou com 38 centímetros, tá, de altura desde aqui de cima até aqui o finalzinho, tá, do picôzinho aqui, tá, ficou então com 38 centímetros e ficou com 20 centímetros aqui de largura. Então, ficou um tamanho assim perfeito, eu gostei bastante. E ficou também com 127 gramas o nosso porta-papel. Então, agora eu vou mostrar para vocês as demais peças. Então, essa aqui é o nosso tapete, né, de encaixe do vaso. Eu faço com encaixe, tá? Porque aqui na minha região 99% pedem com encaixe do vaso, né? Às vezes até eu penso em fazer já do outro modelinho para ver qual sai mais, mas não adianta, o pessoal sempre pede, sempre escolhe pelo encaixe, né? Então aqui no encaixe, essa medida aqui ficou com 18 centímetros, tá? Ele ficou também com 217 gramas, tá? Ficou essa peça, 217 gramas, o peso final, né? E ele também ficou com uma medida de 49 por 47. Então, 49 desde aqui de cima, né? Até aqui o último picôzinho. E ficou com uma largura, então, de 47 centímetros, né? As peças, os tapetes e a tampa do vaso ficaram com 47 de largura, né? O que difere mesmo é o comprimento. Então, nesse caso aqui, esse tapete, ele ficou com 49 centímetros aí, no caso, no comprimento. E ele ficou pesando 217 gramas, né? Então, aqui eu também não fiz, assim, praticamente ajuste nenhum, né? Só cuidei aqui na hora de fazer o bico, né? Para que a gente fique mais centralizado, né? Para que não dê uma diferença, para que fique mais certinho, né? Um lado do outro, né? Aqui no cantinho aqui eu fiz pegando os pontos e tirando de uma vez só, né? Fiz 2 pontos, às vezes a gente faz 3, enfim. Conforme for ali a hora que a gente for fazer a curva, né? Aí a gente dá essa olhadinha e a gente tira sempre, fecha os pontos juntos, porque daí ele dá, né, aquela fechadinha, né? E fica bonitinho aqui o canto. Aqui também tá, gente, nos aumentos, eu fiz também com 12 aumentos, né? Depois uma carreira fechada, assim como nas outras peças também. E aqui, né, no caso do aumento, como aqui
esse tapete ele é carreira de ida e de volta, né? Carreira direita e avesso. Então, quando eu estou trabalhando aqui um lado avesso, eu faço o aumento em cima do aumento da carreira da direita. Porque quando a gente vira o tapete para o lado direito, né? Que é a parte final, ele vai ficar com os aumentos tudo no lugarzinho certo, né? Então aqui o bico, né, também de acabamento, né, é um bico muito bonito, fácil de fazer, né, rapidinho também, né. E aqui ficou a nossa peça, né, do tapete do vaso. Olha, gente, aqui, ó, tá mostrando bem a cor dele, tá? Tá muito bonito esse jogo, ficou show de bola, gostei bastante. Então, já vou trazer para vocês a última peça, né, que é o nosso tapete da pia. Então, pessoal, esse é o nosso tapete da pia. Ficou lindo, né? Ficou um tamanho muito bom. Então, aqui ele tem os 3 square, né? Aqui eu fiz nas carreirinhas aqui, como eu fiz nas outras peças também, né? Aqui eu fiz 2 pontos altos e uma correntinha de intervalo nessa partezinha reta. E aqui, né, na curva, né, eu fiz então nos bloquinhos, aqui eu fiz, né, nas carreiras de aumento, eu fiz a separação com 2 correntinhas, tá? Então, aqui nessa lateral e nessa lateral, eu fiz 2 correntinhas de separação, e nessa lateral aqui, eu fiz 2 pontos altos e uma corrente de separação. E ficou muito bonito. No trabalhado aqui do bico, para fazer certinho, né? Eu tive que fazer algum ajuste aqui, né? Então, geralmente a gente pula um ponto de base, né? Então, aqui por 2 vezes eu tive que pular 2 pontinhos de base, né? Tanto nesse lado quanto nesse lado aqui também. Na tampa do vaso, né? E ali na parte do tapetinho do vaso também, eu não precisei fazer ajuste, tá? Eu fui pulando um ponto de base, deu super certo. Às vezes a gente tem que fazer algum ajuste por causa justamente da tensão do ponto, às vezes do fio que a gente está trabalhando, da agulha, né? Enfim, essas variações aí que a gente sabe que sempre ocorrem, né? Então, aqui está o meu tapete da pia do vaso e ficou muito bonito. Então, ele ficou com um peso de 303 gramas, tá, gente? O peso final desse tapete aqui. Ele ficou com uma medida de 67 centímetros, tá? Aqui no comprimento, com 47 de largura, que foi o peso final de todos eles, tá? Essa peça aqui, ela já tá descansada, tá? Ela já ficou ali 1 dia e meio, né? Praticamente ali em cima da mesa, ali esticadinho ali, né? Só esperando eu colocar as etiquetas, né? E fazer a finalização daí, no caso agora do vlog. Então, eles já estão na medida correta, né? Eu acredito que não vai ter alteração. Se alterar, vai ser talvez 1 centímetro, né? Porque às vezes depende do fio, ele ocorre às vezes também, né? Não é sempre, né, gente? E também não são todas as marcas. Com a crochética, nunca aconteceu isso, tá? Eu já fiz várias peças da crochética, já vendi, né? Nunca tive essa reclamação. Mas teve peças que eu fiz com outras marcas que eu vi na casa da cliente que ela deu uma pequena encolhida, né? Eu não vou falar aqui nome de barbante, né? De fio, porque eu tive 2 ou 3 marcas diferentes que eu utilizei, né? E como teve alguns também que foram sobras, então eu não sei exatamente a marca certa, né? Então, assim, com a crochética nunca aconteceu isso, pelo menos não que eu tivesse sido informada, né? Mas eu acredito que o tamanho vai ficar esse mesmo, que é a medida final, né, dessas peças aqui, porque elas já estão descansadinhas, né? Então, o ponto já se assentou, né? Tudo certinho. É legal porque assim, ó, conforme a gente vai trabalhando, a gente sabe que a gente vai manuseando a peça, a gente acaba amassando a peça, né?
ou às vezes tu coloca dobrado, enfim. E se tu deixar eles, depois que tu terminar o teu trabalho, deixar assim numa base plana, né? Deixar ali algumas horas ali o esticadinho direitinho, daí os pontos, né, vão se assentando, vai saindo aquele amassadinho, né? Então o trabalho fica perfeitinho, né? Então, pessoal, pensa no jogo lindo que ficou. Eu amei esse jogo. Então, eu vou falar agora para vocês o valor de venda, né, que eu vou estar vendendo esse jogo, né? Eu estou em produção no outro também, tá? Que eu acredito que mais pro final da semana ele deve ficar pronto, né? Assim espero, né? Porque na verdade essa produção já era para ter sido pronta já, ter ficado pronta já há um bom tempo, né? Já era para estar uma semana pelo menos já finalizada e acaba que acontece algumas coisas que a gente acaba é, passando um pouco mais do que o previsto da nossa agenda, né, pessoal? Mas faz parte, né? A gente só não pode é parar. A gente tem que continuar, né? E finalizar o nosso trabalho com bastante amor, bastante carinho, né? Então, pessoal, o valor de venda, tá, desse jogo de banheiro de 4 peças em setembro de 2025, eu vou estar vendendo ele a R$ 200 as 4 peças, tá? Claro que se o cliente quiser, né, a gente também vende com menos peças, né? A gente também faz encomenda, é só entrar em contato, né? Na descrição do canal ali tem meu WhatsApp, tem o meu Instagram também, né? Então eu gosto de atender mais pelo WhatsApp, tá? Porque daí eu já converso com o cliente, já mando foto, né? E a gente já negocia ali. Então eu também faço, né, o pagamento para o cliente via Pix, né? E também o cliente pode pagar também no cartão, né? Eu também tenho uma maquininha de cartão, então eu também faço o pagamento por cartão também, né? Então a gente pode conversar, pode negociar. Fizemos qualquer negócio, né, gente? Mas enfim, então o valor de venda para esse jogo aqui é de R$ 200, tá? Em setembro de 2025. Eu acredito que esse preço eu vá manter até final do ano, pelo menos. Eu acredito que eu consigo manter esse valorzinho desse jogo, né? Esse aqui é o Mari alterado, né? Tô falando que é o Mari alterado justamente porque eu alterei alguma coisa. Pouca coisa, né, gente? Mas não deixou de ser uma alteração. Lembrando que na videoaula ela faz, a Josi de Paula, né, faz com o square, já unindo um square no outro, e ali eu fiz a união separada, né? Primeiro eu fiz os square e depois eu vim unindo e vim trabalhando já daí as carreiras ali de aumento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa deixe um comentário, né? Entre em contato, qualquer dúvida também que tiverem, né? Espero que vocês tenham gostado dessa produção, porque eu particularmente amei, né? E em breve eu vou trazer o outro jogo para vocês verem também que lindo que ficou. Ó, gente, é bem essa cor aí, ó, tá? Tá lindo, maravilhoso. Uma combinação muito bonita. Gostei bastante. Então, até breve com outra produção. Tchau, tchau!